Bom dia. Dia. Vambora. Olha, Fazer uma oração para nós, mano. Começar. vamos lá. Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, que esse dia possa ser um dia maravilhoso, sobre a tua graça, a tua bênção, faça dele a tua vontade, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar, nos guiar, nos iluminar. Senhor, obrigado pela vida do Igor, obrigado pela vida de quem não pôde comparecer hoje, Senhor. Que o Senhor traga bênçãos e vitórias nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Hoje a gente vai ler Salmos 127. Opa, eu não sei por que que agora tem que ficar permitindo a pessoa entrar na sala. Depois tem que configurar isso. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia. É, hoje a gente vai ler Salmo 127. Salmo 127, só 5 versículos. Bem curtinho. Salmo 127, versículo 1. Se Jeová não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Jeová não guardar a cidade, em vão vigia o que a guarda. É inútil que madrugueis, que tarde repouseis, que comais o pão de dores. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Eis que meus filhos são herança da parte de Jeová. O fruto do ventre é uma recompensa. Como setas na mão do homem valente, assim são os filhos da mocidade. Feliz é o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não serão envergonhados quando falarem com seus inimigos na porta. Deixa eu pegar uma outra versão aqui. Você tá essa versão mais atualizada. Vamos lá, Salmo 127. Se o Senhor Deus não edificar a sua casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Interessante. É, então, o que que eu quero destacar aqui? Primeiro versículo. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Ou seja, se Deus não tiver no negócio, na sua casa, né, no caso, não adianta nada. Não adianta nada. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Ou seja, não adianta nada a gente ficar tentando fazer algo se Deus não tiver na parada. Se Deus não tiver aonde você quer ir, não adianta nada. No versículo 2 fala assim: não adianta trabalhar demais para ganhar o pão. Ou seja, levantando cedo e deitando tarde.
né? Tem até um versículo não, uma frase que o povo fala assim, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Não existe esse versículo na Bíblia. Não existe. É, não é que você tem que acordar tarde, igual a gente está acordando. O padeiro, por exemplo, ele acorda cedo todos os dias, mas ele não prospera. Então, o segredo não é acordar tarde. Então, qual que é o segredo, Igor? O segredo é você colocar Deus em primeiro lugar. Então, a gente está acordando mais cedo, não por acordar mais cedo. A gente está acordando mais cedo porque a nossa prioridade é Deus. É a primeira coisa que a gente faz no dia. Ou seja, a gente está colocando Deus em primeiro lugar. E se a gente coloca Deus em primeiro lugar, as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, o que a gente tem que aprender hoje é que não adianta a gente ficar acordando cedo, trabalhando até tarde, se Deus não estiver naquela parada. E isso é uma coisa que serve até para mim. Ontem eu acordei, né, cedo, 5 horas da manhã, fui dormir mais tarde, trabalhando. E, e isso serve muito para mim também. Porque às vezes a gente fica tentando, querendo, né, fazer tudo no mesmo dia. Tô cheio de tarefa, tenho que fazer tudo hoje. Não necessariamente. O que vai trazer prosperidade para você não é você fazer todas as tarefas. O que vai trazer prosperidade para você é você colocar Deus em primeiro lugar. Porque se você coloca Deus em primeiro lugar, ele te recompensa. Ele faz isso retornar para você, né? E é interessante porque no versículo 2 fala assim, ó, continua, né? Pois é Deus quem dá o sustento aos que ele ama. Ou seja, o sustento de cada um aqui não é pela força do nosso braço. Ah, porque eu trabalho pra caramba. Ah, porque não sei o quê. Não. É porque Deus dá o sustento aos que Ele ama. Às vezes a gente fica pensando que é a gente, né, que tá fazendo tudo, mas o dia que o Senhor quiser, Ele pode colocar uma doença na sua vida. E você pode ficar de cama, simplesmente para sempre. Igual já aconteceu com algumas pessoas. Um dia qualquer você pode sofrer um acidente e ficar paraplégico, ficar tetraplégico, do nada. E aí, como é que você vai garantir isso? Não tem como. Você pode sair na rua ali, jogar o lixo fora e passar um caminhão e te atropelar. Você pode pegar o carro ali, pegar uma BR e capotar esse carro. Então, se Deus não tiver com você, filho, já era. Já era. E não adianta a gente ficar forçando, a gente. Ah, não, que eu vou acordar mais cedo, vou dormir mais tarde, vou ficar o dia inteiro trabalhando, vou deixar é, de ler a Bíblia, de orar para me conseguir trabalhar mais. Teve um dia que eu não lembro qual dia que foi certinho, mas eu lembro que eu acordei, tipo assim, velho, eu não vou fazer esse desafio, não. Eu vou economizar tempo e tal. Acho que não sei se eu dei alguma desculpa, não sei o que aconteceu. Eu sei que eu não fiz o desafio nesse dia. E aí eu vou economizar tempo, vou trabalhar nesse período e vou conseguir, né, tipo, fazer mais do que eu devo e tal. Nesse dia, olha só que louco, mano. Nesse dia que eu falei assim, não, eu não vou fazer o desafio porque eu vou trabalhar mais, eu vou conseguir ser mais produtivo. Nesse dia eu comecei a passar mal, velho. Comecei a passar mal de um jeito que depois do almoço eu não consegui trabalhar mais. Fiquei até a noite passando mal. E aí depois veio na minha mente. E aí, você não falou que ia produzir mais?
E aí aquele negócio, tipo assim, explodiu na mente, velho. Falei assim, velho, não adianta. Não adianta a gente tentar colocar Deus para depois. Não adianta a gente tirar a prioridade de Deus. Isso vai sempre nos prejudicar. Muito louco, né? Versículo 3: Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que eu aumentei na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. E 5: Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. É, o que que eu quero acrescentar aqui na questão, né, da prosperidade, principalmente, que é o que a gente estava falando ali, de trabalho e tal. A prosperidade bíblica, ela não tem a ver com esforço, mas com a graça. Ou seja, é aquela questão, se você tem mais esforço no seu dia a dia ali, não necessariamente você vai ter mais resultado. Não sei se vocês já perceberam isso, mas eu já percebi muito isso. Tem dias que eu trabalhava igual um cavalo doido o dia inteiro e eu não tinha resultado. Ou seja, o esforço ele não é totalmente ligado ao resultado. Mas principalmente para a gente que coloca Deus em primeiro lugar, tem muito a ver com a graça de Deus. Ou seja, às vezes já aconteceu o contrário. Já aconteceu, por exemplo, comigo, de eu estar vendendo tanto que eu parava para pensar, falava, o que que está acontecendo, né? E aí eu parava para perceber que não era mais eu que estava trabalhando. Aquele resultado ali que eu estava tendo, não era eu, era Deus. Era Deus pondo a mão ali e colocando as coisas para prosperarem, né? Então, assim, não tem a ver com estratégias humanas, não tem a ver com acordar muito cedo e dormir tarde todos os dias, e sim com as promessas que Deus tem na nossa vida. E se a gente acredita nisso, né? Então, na Bíblia tem mais de 500 promessas para a gente. E basta a gente acessar. A promessa já está lá, é só a gente acreditar e buscar isso. E pedir para Deus, ó Deus, você não falou que o Senhor ia prover para minha casa enquanto eu dormia? Estou esperando aqui minha provisão. Falar com Deus, mostrar para Ele, ó, o Senhor fez essa promessa para mim e eu quero essa promessa. Eu quero aceitar essa promessa na minha vida, né? E aí um exemplo muito bom disso é de José. Conhece a história de José, Hudson? Maria Clara? Vocês conhecem a Não história conheço, não. de Do José? Egito? José do Egito. Não conheço, não. Conta aí para ela, então. Conheço. Resumidamente, né? É. Ele, ele foi jogado no poço pelos seus irmãos. Não, foi, né? Que ele Os irmãos foi dele jogaram ele preso. no poço porque ele tinha muita inveja. Tipo assim, os irmãos dele tinham inveja dele. Porque ele era o queridinho, ele era o caçula da família lá. E aí ele começou a ter alguns sonhos em relação a, tipo assim, eu sonhei que tava todo mundo me adorando, todo mundo me agradecendo e tal. Aí os irmãos aí começaram a pensar, o que esse cara tá fazendo, isso não sei o que e tal. E aí começaram a bolar uma estratégia para matar ele, para eliminar ele. Só que aí eles foram viajar todos os irmãos juntos, e aí eles ficaram, tipo assim, ficaram com dó. Na verdade, um dos irmãos ficou com dó de matar ele. Falou assim, não, em vez de a gente matar ele, vamos jogar ele nesse poço aqui, e a gente vende ele para alguém. Aí eles jogaram esse irmão, o José, no poço, e venderam
venderam para um povo de outra terra lá, que eles estavam Do viajando Egito. do Egito, do Egito. E aí eles venderam o José como escravo, né? E ele foi para o Egito como escravo. E ele, né, como escravo ali, começou a trabalhar e tal, ficou vários anos ali sofrendo, sendo escravo. E aí o que acontece? Só que Deus tinha uma promessa para a vida dele, né? E ele dormiu, tipo, literalmente ele dormiu como um escravo num dia, e no outro dia, por todo o trabalho que ele apresentou, por todo é, o, como é que eu posso falar? A devoção dele para Deus, tipo assim, dele ser fiel a Deus e tal, no outro dia ele acordou como governador, praticamente. Então, assim, foi um prazo ali, né, de como escravo, mas de uma hora para outra, devido àquela obediência a Deus ali e tal, ele acordou como governador do Egito. Então, assim, é um outro exemplo de como que Deus pode pegar um escravo e transformar ele em governador. Isso é a prosperidade de Deus. Isso não é uma coisa, que o José, ele tinha inteligência, que ele era já foi vereador, já foi não sei o quê. Não, ele, do nada ele era um prisioneiro, ele virou governador, velho. Na verdade, ele só cumpria princípio, né? Ele só cumpriu os princípios, basicamente isso. E é coisa fácil, né? Porque, tipo assim, é só igual. Ele estava preso lá, mas a mulher do governador queria pegar ele. E falou: Não, eu não vou ficar com você, não. Né? Exato, Aí ela foi, arrumou uma armadilha para ele lá. E aí Deus honrou tanto ele que lá na prisão, que ele foi preso por conta disso, ele era escravo, foi preso. E aí, lá na prisão, ele teve um sonho que foi uma revelação. E através dessa revelação que ele foi ungido governador. exatamente. Então, olha só para você ver como é que faz a diferença, né? Você ser fiel a Deus. Uma pessoa qualquer, tipo assim, ia amaldiçoar, e tipo assim, hora nenhuma na Bíblia fala assim, não, José reclamou. Não, hora nenhuma ele reclamou, Ele só confiou. só confiou. Então, tipo assim, ele poderia, velho, meus irmãos me jogaram aqui no poço aqui e tal, e eu tô preso, né? Nossa, Deus é ruim demais e tal. Não, hora nenhuma ele reclamou e continuou servindo a Deus, continuou. E depois que ele virou governador, ele mandou chamar os irmãos dele, perdoou os irmãos dele que fizeram aquilo com ele, e ainda honrou os irmãos dele, né? Porque ele ajudou. Loucura, né? Então, assim, resumindo a palavra de hoje, é o seguinte: a provisão da nossa casa, ela não vem do suor do nosso trabalho. Ou seja, ela não vem de quanto que você trabalha, com quanto de esforço que você tem, das suas estratégias, não. Ela vem das promessas de Deus. Isso quer dizer que eu devo parar de trabalhar? Não, você vai continuar trabalhando, mas você tem que ter o consentimento que não é o esforço, não é as estratégias, mas é Deus. Deus que te dá a provisão. Quantas pessoas que eu conheço que, tipo assim, tem muito dinheiro, fazem muito dinheiro, mas não tem prosperidade. A pessoa tem dinheiro, mas não tem prosperidade. A pessoa, ela, tudo que ela faz, tipo assim, no sentido de que tudo que ela tem é uma coisa que estraga rápido. Tudo que ela tem são coisas que, tipo assim, não agregam em nada na vida dela. Ela está caminhando cada vez mais, por mais que ela tenha muito dinheiro, ela está caminhando cada vez mais para a morte, através de coisas que ela faz no dia a dia, de hábitos, de vícios. Então, assim, a gente tomar cuidado, porque o dinheiro não é o principal sinal de prosperidade. Prosperidade a gente deve ter em todas as áreas da nossa vida. Não é só o dinheiro, sabe? É saúde, é você ter uma família. O que que adianta você ter dinheiro e não ter família? O que que adianta você ter dinheiro e não ter alguém para compartilhar isso, né? Você não ter saúde. Não adianta ter 10 milhões lá na conta, sendo que você está com câncer. Não adianta nada. Então a gente tem esse consentimento e colocando Deus em primeiro lugar,
Tudo vai ser acrescentado para a gente. Fechou? Vamos fazer a oração aqui. Depois a gente tira o print. Aqui rendo graças a Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor, pelo seu cuidado. Obrigado porque essas pessoas estão com o coração explodindo pelo reino. Obrigado porque o Senhor é um bom pastor. O Senhor é um bom samaritano. E o Senhor nos ensina a ser como o Senhor. Que o Senhor possa distribuir riquezas sem tomar de ninguém. Que o Senhor possa ensinar as pessoas a escavar na própria cabeça delas, no próprio coração delas. Que eles possam usar a riqueza. Que eles não possam deixar as mavelas do jeito que estão, mas que eles possam ser tocados e se tiver compaixão no coração de todos que estão aqui. Se tiver essa compaixão que vem do alto, algo poderoso vai acontecer. A compaixão vai fazer você transbordar de forma absurda. Eu quero que você veja agora, abrindo a boca e tendo um batalhão maior do que esse. Quero que você enxergue agora, poderosamente, um batalhão que o Senhor vai levantar e você não vai saber de onde que vem. Vem dos confins da terra. Entenda uma coisa. Esse batalhão que vem dos confins da terra vai atrair você. Porque você representa. Você é um marechal. O Senhor vai te colocar como alto governo. Num grande governo para tocar o terreno. Para te dar ousadia e intrepidez. Você só precisa continuar crescendo. Não olhar para trás. Não retroceder. Não desistir. Eu quero que você mentalize agora. Aumentando de patente. E quanto maior sua patente, mais gente vai te perseguir. Começa a mentalizar agora você num nível de autoridade que te assusta. O melhor nível de autoridade é que você sabe que não foi você que construiu, mas foi ele que deu. A autoridade que vem do alto. Quando bateu naquela que você estava construindo, viu algo exuberante. Uma tremenda profusão. Eu quero que você comemore os grandes feitos do Senhor. Porque ninguém vai saber explicar a sua prosperidade. Ninguém vai saber explicar o seu crescimento. Respira bem fundo. Abre os olhos, dê um sorriso e fala assim. Eu sou aquilo que ele diz que eu sou. Só aquilo que ele diz que Eu eu sou aquilo que ele diz que eu sou. sou aquilo que ele diz que eu sou. Muito bom. É isso, né? Bora tirar esse print? Vamos lá. Todo mundo pronto? Em 3, 2, 1. Muito bom. Tamo junto. Que Deus abençoe nossas vidas. E bora para mais um dia, hein? É nóis. Valeu. Valeu.